Fala galera do Descomplicando a Música, esse vídeo vai ser uma aula de teoria musical que vai partir desde o início, desde o princípio, até um nível intermediário de conhecimento de teoria musical. Então vai ser ideal para aquelas pessoas que querem aprender teoria musical, mas estão recém começando, estão talvez preocupadas, não sabem por onde começar, nem sabem o que é teoria musical. Então a gente vai começar aqui passo a passo. Eu vou tentar resumir aqui os 4 ou 5 primeiros módulos da nossa apostila completa de teoria musical. Tá? Então a nossa apostila completa de teoria musical tem vários assuntos ali. Eu vou tentar condensar, fazer um resumo dos principais pontos mais importantes aqui nesse vídeo de forma bem fluida, tá? Para quem gosta de assistir em videoaulas, tá certo? Então vamos começar com a definição de teoria musical. Teoria musical é o estudo da formação da música. E a música, como a gente sabe, a gente escuta, né? A gente aprecia a música com o nosso ouvido. Então todo estudo relacionado ao som, as características sonoras, o que a gente gosta, quais são os acordes, quais são as notas que fazem a música ficar agradável para os nossos sentidos, tudo isso, né, esse estudo para tentar entender a lógica por trás da música, se define dentro da teoria musical. E não só o estudo da música em si, mas também a notação musical, como é que a gente representa a música num papel, por exemplo, né? Como é que a gente pode representar as notas, os acordes, os ritmos numa escrita. Então isso também faz parte da teoria musical, tá? E se a gente fosse resumir ou definir o que é música, a gente pode, eu gosto, né, de definir música como 3 principais pontos, que é o conjunto de melodia, harmonia e ritmo. Esses 3 conceitos juntos formam o que a gente conhece como música, tá? E o que é cada um deles? A melodia é aquilo que pode ser cantado, geralmente é a voz principal da música. Então quando a gente está ouvindo uma música no rádio, por exemplo, e tem alguém cantando, né, tem um cantor, esse cantor está fazendo a melodia. Cada sílaba que ele está pronunciando, cada voz ali que ele está, cada som que ele está emitindo com a voz dele, né, ou dela, representa a melodia da música. Já a harmonia, por outro lado, são os acordes, é aquela base que está por trás da voz que está cantando. Tá? Então os acordes, eles representam a harmonia, enquanto a voz representa a melodia. Mas a melodia não necessariamente precisa ser uma voz, ela pode ser um instrumento também, né? Aqui eu vou pegar o violão e vou mostrar, por exemplo, né, um caso onde seria o violão cantando. Então essa musiquinha aqui da Pantera Cor-de-Rosa, por exemplo, é um caso onde tem a melodia tocando, não é uma voz cantando, é o violão que está fazendo isso. Tá? Então o violão também pode, né, ou qualquer instrumento, pode tocar notinha por notinha, como se fosse uma pessoa que também canta nota por nota. Né? A gente não consegue com uma voz cantar várias notas ao mesmo tempo. Já um instrumento, como o violão, por exemplo, ele consegue fazer isso. A gente pode tocar várias notas ao mesmo tempo, fazendo um acorde. Por exemplo, isso daqui, ó. Né? Um acorde, eles são várias notas tocadas ao mesmo tempo, como a gente já vai ver daqui a pouco com mais detalhes. Eu gosto de fazer a analogia de um navio, onde um navio representa a harmonia e as pessoas que estão dentro do navio, né, ou em cima do casco do navio, representam a melodia. As pessoas ali, elas podem caminhar livremente, andar de um lugar para o outro, se movimentar, mais de uma inclusive, só que elas só podem ficar dentro do navio. Se elas saírem daquele navio, vai ser desastroso, se elas pularem para fora do navio. Então o navio, ele trafega pelo oceano, ele restringe ali qual é o ambiente onde a melodia pode passar, ele vai navegando e as pessoas vão andando ali dentro daquele navio, tá certo? Então isso é a analogia que eu gosto de fazer entre melodia e harmonia. E à medida que eu for explicando aqui mais sobre isso, vai ficando mais clara a diferença entre um e outro, tá certo? E é claro que faltou falar do ritmo, né? O ritmo é bem simples, o ritmo nada mais é do que a marcação do tempo. Assim como o relógio marca as horas, né? O ritmo marca o tempo, o andamento da música, quão rápido é, quão devagar é. E o ritmo pode retratar a ginga da música, a pegada da música. Cada estilo musical costuma ter uma característica rítmica, né? Como a valsa, o reggae, o rock. Cada estilo musical não só tem um tempo, né, em que determina se é rápido ou lento, mas também uma característica rítmica, uma levada específica que caracteriza aquele estilo musical. Cada um desses 3 aspectos de melodia, harmonia e ritmo podem ser estudados à parte. Então tem todo um estudo que faz parte da melodia, que compreende as notas musicais, as escalas musicais, qual escala que eu posso utilizar em cada contexto. Então tudo isso é um estudo de melodia. Um estudo do canto também, né? É melodia. Agora, a harmonia é o estudo dos acordes, das progressões harmônicas, harmonia funcional, a sensação que
os acordes trazem para o ouvinte. Então tudo isso está dentro do ramo da harmonia, da construção harmônica. E o ritmo compreende o estudo dos compassos, das levadas, as batidas, quando a gente está aprendendo um instrumento, né, saber quando fazer as pausas, quando tocar as notas. Então tudo isso faz parte do estudo rítmico. Aqui nesse vídeo a gente vai se focar mais nessa aula de teoria musical aqui nos dois primeiros aspectos, que vão ser a melodia e a harmonia. Eu vou falar um pouquinho também sobre o ritmo, tá? Para dar uma condensada. Então, basicamente, entendendo o que é música, a gente pode agora se focar em cada um desses pontos e expandir eles um pouco mais. Então vamos começar pela melodia. Para entender a melodia, a gente precisa conhecer as notas musicais, certo? Quais são as notas musicais? São as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Tá? Essas são as notas famosas, né? Notas musicais. O nome que foi dado para elas, e esses nomezinhos, eles fazem referência a um som. Cada nota tem um nome dado a um som específico, tá? Da mesma forma que a gente, para os animais, cada animal que é diferente de outro, a gente dá um nome diferente, as notas também, como elas são sons diferentes, recebem nomes diferentes, tá? E na realidade, as notas musicais, elas podem ser tocadas em diferentes alturas, tá? O que é altura? É se um som é grave ou agudo, tá? Então um som muito grave, né, com essa sonoridade grave, é um som também, tem a denominação de baixo, né, um som bem grave, uma altura baixa. Enquanto um som agudo, né, essa voz aguda é um som alto, tá? Então essa é uma terminologia bastante utilizada no mundo musical, no mundo da teoria musical. Uma mesma nota pode ser tocada em diferentes alturas, então a gente pode ter uma nota tá? A mesma notinha tocada em alturas diferentes. Tá? Então isso significa que essas notas que eu acabei de falar, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, na realidade é um ciclo infinito, que se repete, então não termina no Si e acabou, não. É Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e não termina nunca. A gente poderia escrever isso, né, da esquerda para a direita, de cima para baixo, não importa, começando em qualquer uma dessas notas e continuando, tá? Que a gente vai estar partindo de notas mais graves até notas mais agudas, tá certo? Repetindo sempre as mesmas notas. E quando uma mesma nota é tocada num som mais grave ou mais agudo, a gente diz que está numa oitava diferente. Então aqui é um outro conceito já que a gente está trazendo aqui. Então essa mesma nota que eu cantei aqui, né? São oitavas diferentes. É a mesma nota, só que estão em oitavas diferentes. Tá? Uma está mais grave, a outra está um pouco mais aguda. E isso a gente pode ver claramente no violão. Vou pegar aqui para mostrar para vocês. Né? Se a gente for começar da nota Sol, por exemplo, ó, tá? Se fosse caminhar pela escala, seria Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, né, Fá, Sol. Até chegar no Sol de novo. E o Sol de novo está aqui, ó. Tá? Então esse aqui é o Sol mais agudo, esse aqui é o mais grave. E se eu avançar mais ainda, mais uma oitava, tem aqui, e ainda mais uma oitava, né? Então aqui é o mesmo Sol, né? O mesmo Sol sendo tocado em diferentes oitavas. E como é que a gente poderia representar a distância entre as notas, né? Porque se a gente começa de uma nota com uma nota Dó e depois vai avançando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, a gente pode imaginar que o Ré está mais próximo do Dó do que o Mi, certo? Parece que está mais próximo. E realmente é isso que acontece. A distância entre o Ré e o Mi é menor do que a distância entre o Mi e o Dó. E essa distância, a gente pode inventar uma nomenclatura para isso, que é o tom. Da mesma forma que numa distância física a gente tem a medição do metro, né? Então a distância daqui até aqui é de 1 metro. Entre uma nota e outra a gente tem a distância que é medida em tons. Então entre o Dó e o Ré a gente diz que tem uma distância de 1 tom. E essa mesma medida de 1 tom musical, né? No caso aqui a medição musical é como se fosse uma percepção, né? De que esse som está um pouquinho acima do outro som, que por sua vez está um pouquinho acima do outro som e assim por diante, tá? Então, essa mesma distância entre o Dó e o Ré também existe entre o Ré e o Mi, ou seja, tem 1 tom entre o Dó e o Ré e também tem 1 tom entre o Ré e o Mi, tá certo? Eu ainda posso subdividir um pouco mais ainda, assim como no metro a gente pode fazer subdivisões ainda menores, como centímetros, por exemplo, a gente também pode fazer isso na música. Então, entre o Dó e o Ré, tem uma coisa intermediária, tem uma medida ainda menor que está entre o Dó e o Ré, que seria a nota Dó sustenido. Tá? Então o Dó sustenido está um semitom acima do Dó. Então a gente divide um tom bem pela metade, a gente tem um semitom. Então entre o Dó e o Dó sustenido tem um semitom, e entre o Dó sustenido e o Ré tem mais um semitom, tá certo? Então sempre que a gente fala em tom e semitom, a gente está falando em distância. Tendo isso bem claro, a gente pode agora encontrar essas notinhas intermediárias, né? Porque a gente falou aqui das notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Mas entre elas tem notas intermediárias, né? Entre o Dó e o Ré tem o Dó sustenido. Entre o Ré e o Mi tem o Ré sustenido, tá? Entre o Mi e Fá não existe uma nota intermediária porque a distância entre o Mi e o Fá já é de um semitom, tá? Então a distância entre as notas Mi e Fá é de um semitom, não é de um tom, tá certo? Eles estão mais próximos, o Mi e o Fá estão mais próximos um do outro do que o Dó e o Ré, por exemplo, tá? Que é a distância de um tom. Entre o Mi e o Fá não, entre o Mi e o Fá é só um semitom de distância mesmo, então não tem uma nota intermediária ali. Já entre o Fá e o Sol tem um Fá sustenido, né? Entre o Sol e o Lá tem o Sol sustenido. Entre o Lá e o Si tem o Lá sustenido, e entre o Si e Dó volta a ser só um semitom de distância e não tem uma nota intermediária. O que ajuda a lembrar quais são as notas que já são uma distância de semitom em relação a uma outra é aquelas que terminam com I. Tá? Então, entre o Si e o Dó, né, são um semitom, e entre o Mi e o Fá também tem um semitom. Então, sempre que a nota termina com I, né, o Mi, no caso, e o Si, logo após ele, né, a próxima nota já é um semitom de distância, não tem uma notinha intermediária, não tem um sustenido ali no meio, tá? E como é que a gente representa esse sustenido? É com esse símbolozinho aqui, né, que parece um jogo da velha, né, ou mais recentemente recebeu o nome de hashtag, né? O pessoal conhece, mas os mais jovens aí vão chamar isso de hashtag. Então, esse símbolo, ele representa o sustenido. Da mesma forma que existe o sustenido, a gente pode utilizar uma outra notação para semitom, que é o bemol. Tá? O bemol ele é representado com um Bzinho. E que significa o bemol? Entre o Dó e o Ré, a gente acabou de falar que tem um Dó sustenido, certo? Mas a gente também pode dizer que entre o Dó e o Ré existe um Ré bemol. Tá? Então, o Ré bemol e o Dó sustenido, na realidade, são a mesma nota. Tá? Isso a gente chama de enarmonia, ou são notas enarmônicas, que são nomes diferentes para coisas que têm exatamente o mesmo som. Tá? Então, quando nomes diferentes têm o mesmo som, né, na prática, isso significa que é enarmonia. Tá? Então, as notas Dó sustenido e Ré bemol são enarmônicas. São nomes diferentes para o mesmo som. Ok? E quem está prestando atenção aqui já pode estar reparando o que significa sustenido e o que significa bemol. O sustenido significa que está acima. Né? Então, tem o Dó sustenido significa o semitom acima do Dó. Por isso que é Dó sustenido. Então, sustenido tu pode interpretar como se fosse um semitom acima, tá? E o bemol tu pode interpretar como sendo um semitom abaixo. Por isso que é Ré bemol, é um semitom abaixo do Ré, tá? Então, pega o Ré e abaixo um semitom tem Ré bemol. Pega o Dó, avança um semitom, tem Dó sustenido, tá? E a gente pode fazer isso com todas as notas. Todas as notas a gente pode avançar um semitom e assim a gente vai ter essas notas sustenidas. E também todas elas a gente pode abaixar um semitom e pode ter essas notas bemóis, tá? Então aqui só para enfatizar, né, e dar mais uma explicaçãozinha sobre o sustenido e bemol, se a gente tem dois sustenidos, isso equivale a um tom, certo? Afinal, um sustenido ou um bemol são uma distância de um semitom. Então se eu tenho dois sustenidos ou dois bemóis, a gente tem a distância total de um tom. Dois sustenidos é um tom acima e dois bemóis é um tom abaixo. Legal, então agora a gente pode entrar no mundo da notação musical, que é como é que a gente representa essas notas que a gente já falou até aqui. Então, a notação musical ela pode ser feita de várias formas. Tem a famosa partitura, né, que é uma das formas de se expressar e se escrever música mais populares. Também tem a tablatura, no caso dos instrumentos de corda. Tem a cifra. Então, a gente vai começar aqui pela cifra, que é a mais simples, mais fácil de compreender. A cifra, ela é uma letra que a gente dá para cada um dos acordes ou também das notas. No caso das notas, a gente está dizendo que a notação de letras para representar notas. Essa notação ela é mais usada até no mundo da cifra, que a gente vai falar um pouco mais quando a gente for falar aqui dos acordes, mas já é bom ir gravando isso, a gente pode também usar a cifra para representar notas, tá? Então, no caso de representar letras, né, para notas, a gente faz o seguinte, a gente pega a nota Dó, e a gente diz que ela vai ter a notação de um C, tá? Então, onde aparecer C, significa que a gente está falando da nota Dó. Onde aparecer um D, significa que a gente está falando da nota Ré, tá? Antes de mostrar todas elas aqui, eu vou mostrar a lógica por trás disso, que aí fica mais fácil de entender. Então, a gente vai usar aqui as 7 primeiras letras do alfabeto, então as letras A, B, C, D, E, F, G, tá? As 7 primeiras letras do alfabeto, para representar cada uma das 7 notas, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. As outras notas, que são intermediárias, são acidentes dessas notas, né? São sustenidos e bemóis dessas notas. Então, na realidade, são 7 nomes, ao todo são 12 notas, né? Considerando todos os sustenidos e bemóis, são 12 notas, mas as que têm um nome específico são 7. Então, a gente vai usar aqui 7 letras do alfabeto.
E a gente vai começar o A, B, C, D, E, F, G da nota Lá. Tá? Então o A vai ser o Lá. Então até fica fácil de lembrar, né? Lá, A. Então o Lá vai ser o A e a partir desse vai continuar B, C, D, F, G. Então se a gente for seguir a lógica do Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si sem parar, né? Partindo do Lá, a gente tem Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, certo? Então a gente pode começar com o Lá sendo o A, o Si é o B, o Dó é o C e assim por diante. Então as 7 primeiras letras do alfabeto vão representar cada uma dessas notas. Se começou com o Lá, porque o Lá é aquela frequência, né, padrão da música da escala temperada, né, a frequência de 440 Hz. Isso é um assunto que envolve mais matemática, não vou entrar tanto aqui nesse vídeo, posso fazer um vídeo depois só falando sobre isso. Tem um artigo no nosso site Descomplicando a Música também que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo que fala só sobre essa relação matemática com a música, as frequências, tá? Mas o Lá costuma ser o padrão, né, de referência musical, a frequência de 440 Hz, por isso que começa com Lá, por isso que o A, né, foi adotado para o Lá, tá certo? Então, muito bem, a gente já sabe agora a notação, né, de letras para as notas. Então agora, sempre que a gente for falar de uma nota, a gente pode usar a letra que representa aquela nota. E é legal, se tu não decorou isso, não conhecia isso, né, de parar um pouco, memorizar, tentar, né, lembrar, fazer uma associação direta de cada notinha com o seu símbolo, tá? É importante saber isso de bate-pronto, para não ter que ficar fazendo a conta. Qual é a letra E? Poxa, o Lá é o A, então fazer a conta nos dedos demora um pouco, não é muito legal. É legal saber de cor mesmo, saber que o E é Mi, tá? Automaticamente G é Sol, saber isso de cabeça, tá? De bate-pronto. Então, tira um tempinho para decorar isso, rapidinho você já vai conseguir memorizar. Muito bem, então até agora a gente já viu vários conceitos de teoria musical, já aprendeu a relação das notas, a distância entre uma nota e outra. Agora a gente pode dar um passo à frente e ir para o conceito de escala musical. Agora que a gente já sabe que as notas possuem distâncias entre uma e outra, a gente pode começar a criar elementos um pouco mais sofisticados. A gente pode criar o conceito de escala musical. O que é uma escala musical? Nada mais é do que a definição clara de uma sequência de intervalos. Então, por exemplo, eu posso criar uma escala que é a seguinte: a distância de um tom, depois mais um tom, depois um semitom, depois outro tom, e assim eu crio uma definição de sequência de intervalos, tá? Que eu posso inventar na minha cabeça isso, e eu vou dizer que essa é uma escala, tá? Eu vou chamar a escala do Natanael, foi a escala que eu inventei. Tá? Isso é uma escala musical, uma sequência de intervalos. Se eu começar essa sequência de intervalos com uma nota específica, seguindo a minha sequência, que eu defini que a primeira sequência vai ser de um tom. Então eu comecei com uma nota, pode ser a nota Lá, por exemplo, e eu disse que a primeira sequência vai ser de um tom. O que vem um tom depois do Lá? Depois do Lá vem o Si. Então a próxima nota dessa escala, que começa com o Lá, a escala do Natanael aqui, né, começando com o Lá, a próxima nota vai ser o Si, porque eu defini que a primeira sequência vai ser um tom. Então, uma escala nada mais é do que isso. A gente define uma sequência de intervalos e depois a gente pode começar com qualquer nota e respeitar aquela sequência, a gente vai ter a escala que começa daquela nota, tá? Então, essas escalas musicais, que são inúmeras, né, cada uma delas tem um nome. Então, tem a escala maior, por exemplo, que é a mais famosa, né? A escala maior, ela tem a seguinte sequência: é de um tom, depois mais um tom, depois tem um intervalo de um semitom, e daí tem mais 3 tons de sequência, tom, 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 e depois mais um semitom. E daí a gente volta para a nota de origem, tá? Vamos ver se isso realmente funciona. Vamos começar com a nota Dó, tá? Um tom acima do Dó vem o Ré. Um tom acima do Ré vem o Mi. Depois agora é um semitom, certo? Então um semitom acima do Mi é o próprio Fá, né? Depois do Fá ele tem que seguir um tom, então vem o Sol. Depois do Sol vem mais um tom, o Lá. Depois do Lá mais um tom vem o Si. E agora é mais um semitom, certo? Um semitom acima do Si é o próprio Dó. Então aqui, coincidentemente, seguindo essa sequência de intervalos da escala maior, a gente formou as 7 principais notas, né? Que é nada mais do que a escala de Dó maior. Mas a gente pode seguir exatamente essa mesma estrutura começando de outra nota. E daí a gente teria a escala maior de outra nota. Aqui a gente fez a escala maior de Dó. Mas a gente pode formar a escala maior de Ré, por exemplo, né? Como é que a gente forma a escala maior de Ré? A gente vai respeitar a mesma sequência de intervalos, tá? De tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, só que começando de outra nota, começando do Ré. Então vamos fazer aqui com calma. Começando do Ré, aqui que a gente tem um tom acima do Ré. Um tom acima do Ré é o Mi. Um tom acima do Mi é o Fá sustenido, certo? Porque entre o Mi e o Fá é um semitom, e entre o Fá e o Fá sustenido é mais um semitom. Então um tom inteiro acima do Mi é o Fá sustenido, tá? Então aqui a terceira notinha da escala de Ré já é o Fá sustenido, tem um acidentezinho ali. Depois um semitom acima do Fá sustenido é a nota Sol, certo?
depois a gente tem que seguir a sequência de um tom. Um tom acima do Sol é o Lá, um tom acima do Lá é o Si, um tom acima do Si é a nota Dó sustenido, tá? Então agora aqui a gente partiu para um sustenido de novo, né? Porque tem que seguir o intervalo de um tom. Então um tom acima do Si vai ser não o Dó, mas o Dó sustenido, né? Porque entre o Si e o Dó tem só um semitom. E depois agora a gente vai fazer um semitom. Então um semitom acima do Dó sustenido é o Ré. Então aqui repara que a gente seguindo o mesmo padrão que antes, de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, a gente formou agora uma outra escala, que é a escala de Ré maior. Tá? É o mesmo formato, tem o mesmo formato da escala maior, tá? Tanto a escala de Dó maior quanto a escala de Ré maior são escalas maiores, só que uma começa com o Dó e a outra começa com o Ré, mas a estrutura é a mesma, tá? Mas como a gente começou de uma nota diferente, a gente teve notas diferentes na escala, tá? Porque a gente teve que respeitar a distância entre as notas, tá certo, gente? Então é assim que a gente forma uma escala. Aqui eu dei o exemplo da escala maior, mas tem muitas outras escalas. Tem a escala menor, tem a escala menor harmônica, a escala menor melódica, tem a escala hexafônica, né, também chamada de tons inteiros, tem a escala bebop, tem muitas escalas, né, diferentes e cada escala tem um sabor, uma característica. Eu vou pegar o violão aqui para mostrar isso, né, alguns exemplos de características sonoras aqui para as escalas. Não precisa nem mostrar que eu estou tocando aqui, mas aqui eu vou fazer um exemplo da escala maior. A escala maior tem esse tempero aqui, ó. Que eu estou fazendo a escala de Lá maior, tá? Então essa sonoridade aqui, ó, se vocês prestarem atenção, é a sonoridade da escala maior. Já a escala menor, que tem outra sequência de intervalos, tem essa sonoridade aqui, ó. Então essa aqui é a escala de Lá menor. Então estou começando na mesma nota do Lá, mas estou fazendo uma sequência diferente de intervalos. Olha como fica diferente. Parece um som assim um pouco mais melancólico, né, em relação ao maior, que era assim, ó. Isso aqui parece mais aberto, né, um pouco mais alegre. Inclusive existe um consenso assim, entre os músicos de que as escalas maiores são um pouco mais vivas e as escalas menores são um pouco mais melancólicas. Claro que isso depende muito do contexto, depende muito do estilo musical, mas isso sim, de forma genérica, costuma funcionar bem dessa forma. E aqui um outro exemplo ainda, né, da escala menor harmônica, né, que é diferente da escala menor. Então a escala menor harmônica tem essa característica aqui, ó. É uma característica um pouco mais espanhola, ó. Né, essa notinha aqui, ó. A gente ouve muito, né, em músicas de natureza espanhola. Então a música espanhola incorporou, né, a escala menor harmônica e outros estilos também, né? E cada escala ela tem a sua característica e alguns estilos musicais costumam utilizar escalas específicas. Então conhecendo bem as escalas, sabendo utilizar elas, já começa a dominar alguns estilos musicais. E não somente isso, que é muito bacana, é que dependendo da escala que tu utiliza, se tu gosta muito de uma escala e sabe utilizar ela bem em diferentes contextos, tu vai começar a colocar o teu estilo nas músicas. Tu pode pegar uma escala e com essa escala fazer um solo, né? A escala musical é aquilo que forma a melodia caminha nas notinhas de uma escala, né? Então aqui a gente está ainda estudando o aspecto da melodia. A melodia, né, é uma nota depois da outra, então essas notinhas uma depois da outra, elas seguem o intervalo de uma escala numa música, tá? E, então se tu conhece bem a escala e sabe utilizar ela numa música, tu pode dar uma característica pessoal tua mesmo para a música, né, dependendo da escala que tu está utilizando. Então por isso que é interessante e é bacana estudar a teoria musical. Então a gente já avançou bastante aqui no conceito de melodia, né? Eu acho que nessa altura aqui do vídeo já deve estar um entendimento bem melhor sobre o aspecto de melodia, de notas musicais. Agora a gente pode falar um pouco de harmonia, segurar um pouco aqui o estudo da melodia e ir um pouco para harmonia, que é o estudo dos acordes, tá? Então acordes é quando a gente toca várias notas ao mesmo tempo, tá? Então até aqui na melodia a gente estava trabalhando notinha por notinha, certo? Nos acordes a gente vai trabalhar várias notas ao mesmo tempo e é isso que vai formar a harmonia. Então a gente vai ter um acorde, depois vai tocar outro acorde, depois outro acorde, mas cada acorde vai ser um conjunto de várias notas, tá? E como é que a gente forma os acordes? A gente vai formar os acordes a partir das notas, certo? Por isso que é importante ter um conhecimento das notas antes de falar de acordes. Como a gente já conhece as notas, já falou dos intervalos entre as notas, a gente pode agora formar acordes com essas notas. Então vamos pegar aqui as notas da escala de Dó maior, tá? Que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e vamos formar um acorde. Tá? A gente vai formar aqui o acorde de Dó maior. Então os acordes eles podem ser maiores e também podem ser menores. Isso não é por acaso, tá? Tem um motivo bem claro de por que a gente chama alguns acordes de maiores e por que a gente chama outros acordes de menores, tá? A gente já vai entender isso aqui.
Como é que a gente faz para montar então o acorde de Dó maior? A gente vai seguir uma regrinha bem simples. A gente vai pegar a primeira nota, tá? Aqui da escala de Dó maior, que vai ser a nota Dó. A gente vai pegar depois a terceira nota da escala de Dó maior e depois vai pegar a quinta nota da escala de Dó maior. E já que a gente está falando aqui de teoria musical, a gente pode usar um termo um pouco mais técnico. Em vez de falar de primeira nota, eu vou falar primeiro grau, tá? Porque essa é a terminologia técnica que a gente usa no mundo da teoria musical. Então não precisa se assustar. Quando falou terceiro grau, é só pensar que é a terceira nota partindo daquela primeira que a gente começou. Qual era a primeira? Era Dó. Ah tá, então se Dó era a primeira, Dó, Ré, Mi, o Mi é a terceira, então é o terceiro grau. Tá? É só isso, é só uma forma diferente de falar. Então aqui, pegando o primeiro, o terceiro e o quinto graus, começando de Dó, a gente vai ter as notas Dó, Mi e Sol. E essas vão ser as três notas que juntas, tocadas juntas, vão formar o acorde de Dó maior. Tá certo? Então se a gente pega no teclado e toca ao mesmo tempo essas três notinhas, a gente vai ter o acorde de Dó maior. Mesma coisa no violão, se a gente pega o violão e toca essas três notas ao mesmo tempo, a gente vai tocar o acorde de Dó maior. Aproveitando que eu estou com o violão aqui do lado, né? Muitos até devem conhecer já esse formato aqui, ó. Esse aqui é o formato, né, do acorde de Dó maior, aqui ficando bem claro aqui na câmera, ó. O que ele está fazendo aqui? Esse formato nada mais é do que a gente está apertando, né, pressionando e deixando soar notas que fazem parte somente essas três notinhas, tá? Então aqui no violão, ó, a gente tem as notas Dó, eu estou apertando aqui, ó. Aqui eu estou apertando a nota Mi. Aqui eu não estou tocando, mas eu não estou apertando, mas está tocando solta aqui a nota Sol. Aqui eu estou apertando a nota Dó. E aqui eu estou deixando tocar solta a nota Mi. Então aqui, ó, se vocês forem reparar, tem somente essas três notas. Dó, Mi, Sol. Então isso aqui é o acorde de Dó maior. Aqui repete depois, ó. Dó de novo e Mi. Então aqui eu só tenho, algumas estão repetidas, mas são só essas três notas. Dó, Mi e Sol, que estão formando o acorde de Dó maior. E aqui no caso do violão dá para formar o acorde de Dó maior de outras formas, como aqui, por exemplo, né? Isso aqui também é o acorde de Dó maior. Se a gente for olhar, são só essas notinhas, ó. Dó, Sol, Dó, Mi e Sol. Aqui, como eu sei de cor, né, cada uma das notinhas que fazem parte do braço do violão, eu posso mostrar para vocês, mas se vocês não sabem de cor essas notas, é só pegar, né, uma tabelinha que tem essas notas ou ainda memorizar. Eu fiz um vídeo aqui já no canal, inclusive, explicando isso com calma, vou deixar aqui em cima relacionado, como memorizar cada uma das notas no violão. No teclado é mais fácil, né? As teclas brancas são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e as teclinhas pretas são os sustenidos e bemóis dessas notas, tá? Então aqui, ó, tanto esse formato, né, que a gente acabou de ver, como esse aqui, está pressionando somente essas três notas, as notas Dó, Ré, Mi, Dó, Mi e Sol. Desculpa, tá? Essa Dó, Mi e Sol, que formam um acorde de Dó maior. E se eu seguir essa mesma lógica de pegar a primeira, a terceira e a quinta notas, né, o primeiro, o terceiro e o quinto graus da escala maior, eu posso formar cada um dos acordes maiores. Então a gente já viu como é que é a escala de Ré maior, certo? Então vamos ver se funciona. Vamos pegar o primeiro grau, o terceiro grau e o quinto grau da escala de Ré maior e vamos ver se a gente forma um acorde de Ré maior. Vamos ver então a escala de Ré maior que a gente já aprendeu, está aparecendo aqui na tela. A gente vai pegar o primeiro grau, o terceiro e o quinto. O primeiro é o Ré, o terceiro vai ser o Fá sustenido e o quinto vai ser o Lá. Então se a gente tocar essas três notas ao mesmo tempo no teclado, a gente vai ter o acorde de Ré maior. E no violão aqui é a mesma coisa, aproveitando que está aqui do meu lado, ó. Esse acordezinho aqui, né, esse formato do Ré maior, a gente está usando somente essas três notas, ó. Aqui o baixo está aqui, né? Então aqui é a nota de Ré, nota Ré. Aqui eu estou pressionando a nota Lá. Aqui eu estou pressionando a notinha Ré de novo. E aqui eu estou pressionando a notinha Fá sustenido, tá? Então aqui eu estou tocando somente essas três notas: Ré, Fá sustenido e Lá, tá? No violão, né, é um pouco mais difícil de enxergar isso do que no teclado. No teclado é só apertar cada uma delas ali e pronto. No violão tem diferentes formatos, algumas notas aparecem repetidas, tá? Mas o conceito é exatamente o mesmo. Vai formar um acorde, só vai usar aquelas notinhas específicas ali que formam aquele acorde. Inclusive, para quem toca teclado, tem um vídeo que eu mostro como formar acordes no teclado. Daí eu toco ali no teclado mesmo, mostro notinha por notinha, todas as extensões possíveis de se formar no teclado. Eu vou deixar aqui relacionado. E para quem toca violão, também fiz um vídeo super completo só sobre formação de acordes para o violão, que envolve não somente os acordes maiores, menores, mas também as extensões, menor com sétima, com sexta, os acordes diminutos, aumentados, tudo isso, né? Uma aula completa só sobre isso. Então eu vou deixar aqui relacionado para quem quiser. Com esses conhecimentos aqui, né, que a gente está aprendendo aqui, vocês já podem ir para essas aulas e conseguir deslanchar ali naqueles vídeos, tá? E também conhecendo um pouquinho de graus musicais, né, que é um assunto que a gente começou aqui a falar. Tem outro vídeo também sobre graus musicais
que eu expando bem mais esse conceito, né? Não só a gente mostra o primeiro, segundo, terceiro grau, mas a gente fala ali de graus maiores, graus menores, graus aumentados, diminutos. Então é um outro vídeo bem bacana de se assistir para complementar mais esse assunto. Mas aqui vamos seguir uma linha fluida de raciocínio, né? A gente está aqui trabalhando os acordes, então a gente falou aqui de acordes maiores, certo? Então a gente pode formar cada um dos acordes considerando as notas da escala desses acordes, das escalas maiores desses acordes. E a gente também pode formar acordes menores. Tá? Qual é a diferença do acorde maior para o acorde menor? É que o terceiro grau ali, né, vai ser um bemol, um semitom abaixo do grau que a gente pegou. Então aqui para formar o acorde maior. Então no caso do Dó maior, por exemplo, né, a gente pegou o terceiro grau, era a nota Mi, certo? Para formar o acorde Dó menor, a gente vai pegar um semitom abaixo do Mi. Então vai ser Mi bemol, tá? Então, pegando só isso, a gente vai formar agora o acorde de Dó menor. Só isso. A única diferença de um acorde maior para um acorde menor é que o terceiro grau ele pega um semitom abaixo. Tá? A distância intervalar, né, o terceiro grau, quando ele está um semitom abaixo, a gente diz que é um terceiro grau menor. E quando ele tem uma distância de exatamente 2 tons, né, que se a gente for considerar entre o Dó e o Ré, aqui partindo do Dó, né, entre o Dó e o Ré é um tom, entre o Ré e o Mi é mais um tom. Então a distância entre o Dó e o Mi é de 2 tons. Então a gente pode dizer que a distância entre o primeiro grau e o terceiro grau, né, de uma escala maior, é de 2 tons. Então a gente pode dizer que esse é o terceiro grau maior. Quando a gente pega um semitom abaixo do terceiro grau, a gente diz que essa é uma distância de terceiro grau menor. Tá? É uma definiçãozinha, então a gente tem graus maiores e graus menores. É uma outra forma de falar de distâncias, né? A gente pode falar em tons, a gente pode falar em graus também. Graus maiores, graus menores, tá? Mas naquele vídeo que eu relacionei aqui já, eu explico bem mais detalhes disso, dando mais exemplos aqui, só para deixar claro por que se chama acorde menor. É porque o terceiro grau é um grau menor, por isso que o acorde é menor. No outro caso era um acorde maior, porque o terceiro grau era maior. Então a gente vê aí que as coisas elas existem por um motivo, não é por acaso, né, que elas têm essa nomenclatura. E quando a gente entende, fica mais fácil de compreender e a gente fica com menos medo, né, desse assunto de teoria musical. Então a gente pode formar todos os acordes menores seguindo essa mesma lógica que a gente usou para os acordes maiores, só que onde o terceiro grau a gente sempre vai pegar um semitom abaixo, tá? E daí a gente vai formar todos os acordes menores. Tanto os acordes menores como os acordes maiores, eles têm 3 notas, né, que a gente acabou de ver aqui. São 3 notinhas que caracterizam os acordes maiores ou os acordes menores. Essas 3 notas que formam os acordes maiores ou menores, a gente chama isso de tríade, tá? Então, porque são 3 notas, então por isso tri, né, tríade. Então a tríade, elas são as notas principais, como se fosse o esqueleto, né, a espinha dorsal do acorde, tá? E se a gente quiser formar um acorde com mais de 3 notas, a gente também pode usar uma tétrade, por exemplo, que são 4 notas. Então tetra, né, vem de 4. Tetra campeão, né, 4 vezes campeão. Então tetra, quando fala de tétrade, são 4 notas. Como é que a gente forma um acorde com tétrades? A gente vai seguir a mesma sequência. Em vez de pegar o primeiro, terceiro e quinto grau somente, a gente vai pegar também o sétimo. Tá? Então a gente vai pegar primeiro, terceiro, quinto e sétimo graus da escala. A gente vai formar agora um acorde com tétrades. Então no caso do Dó, né, vamos falar do Dó maior. Se a gente quiser formar um Dó maior com tétrades, a gente pode pegar essas notas, que é o Dó, o Mi, o Sol e o Si. O Si, no caso, é a 7ª notinha. Tá? Então, para formar as tétrades, a gente faz isso. A gente pega as 7 notas. E agora esse acorde que antes tinha somente 3 notas, era o acorde de Dó maior, agora se transformou num acorde de Dó maior com 7ª maior. Tá? Porque o intervalo musical de 7ª ali, quando está só a um semitom de voltar para a próxima nota, né, do Dó, a gente fala que é um intervalo de 7ª maior, que é naquele vídeo, né, de graus musicais, eu detalho isso com meio mais calma, como eu já comentei. Então aqui só para entender o porquê que se chama 7ª maior, é porque os graus também podem ser maiores ou menores, né, é o nome que a gente dá para as distâncias. Então aqui formando no violão, né, a gente tinha formado aqui nesse caso o acorde de Dó maior, certo? Que pegava só as notinhas Dó, Mi e Sol. Como a gente tem que acrescentar aqui a notinha Si, eu tenho aqui uma notinha Si aqui, ó. Então eu tenho que acrescentar essa nota agora nesse acorde aqui. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer com esse formato aqui, ó. Tá? Então agora esse acorde aqui, ó, ele é o acorde Dó maior, né, com 7ª maior, ou Dó com 7ª maior. Tá? E a anotação dele na cifra a gente bota um 7 e um Mzão, para dizer que é a 7ª maior, tá? Se fosse 7ª menor, seria um semitom abaixo ainda dessa 7ª. Então, em vez de Si, pegaria Si bemol. Então, em vez de tocar o Si, eu vou tocar Si bemol. Aí fica assim, ó. Então, esse formato de acorde aqui é um Dó maior com 7ª menor, né?
ou ainda Dó maior com sétima. Geralmente a abreviação de quando a gente fala Dó7, Dó com sétima, a gente está falando de Dó com sétima menor. E quando tem a sétima maior, a gente fala Dó com sétima maior mesmo, tá? Então aqui a gente pode ver que o nome dos acordes, ele existe por um motivo, se baseia nos graus musicais. Então, conhecendo bem os graus musicais, que tem graus maiores, graus menores, a gente pode dar nome aos acordes. Porque eu estou só introduzindo esse assunto, eu sei que talvez aqui nesse momento que eu falei de sétimas, maiores, menores, talvez pode ter ficado um pouquinho mais confuso, mas é porque tem todo um detalhamento, né, que precisa ser dado nessa parte dos graus que eu não estou entrando aqui nesse momento, só para deixar claro que os acordes e todos os acordes que a gente vai formar, ele vem, né, ele nasce de dentro do conceito de intervalos musicais, de distância entre as notas. Tá? Então tudo, se a gente vai avançando passo a passo, né, nos conceitos, a gente vai indo para pontos cada vez mais avançados e vai chegando em conceitos musicais mais práticos até, né? Porque os acordes, a gente faz isso o tempo inteiro nas músicas. Por que a gente faz um acorde num formato, em outro formato? Isso vem desses intervalos que a gente está aprendendo aqui, né? Então isso que é bacana de compreender e minha ideia aqui nesse vídeo é dar essa introduçãozinha, né? Para que tu comece a entender um pouco mais que as coisas elas funcionam por um motivo, elas existem por um motivo e não é tão difícil assim de compreender, né? Basta que tu saiba cada um dos conceitos, conheça eles com calma. E aqui eu sei que eu tô falando tudo num vídeo só, e se tudo isso para ti é muita novidade, tu pode assistir o vídeo mais de uma vez, parar um pouco, tenta explicar para ti mesmo o que tu aprendeu, que essa é uma das melhores formas, né, de condensar a informação na tua mente, tá? Eu gosto muito de fazer isso quando eu estudo um assunto e agora eu quero tentar me recordar daquele assunto, né? Eu tento dar uma aula para mim mesmo, eu tento explicar para mim mesmo aquilo que eu entendi e daí assim o meu cérebro se organiza e o conhecimento fica mais fácil, né? A gente digere ele melhor, beleza? Então essa é uma dica aqui. E agora que a gente já aprendeu o conceito de acorde, né? Que um acorde são mais de uma nota tocada ao mesmo tempo, tem os acordes maiores, tem os acordes menores, tem acordes com tríades, né? Que são só 3 notas, tem acordes com tétrades, que são 4 notas, né? A gente pode agora avançar um pouco mais para o conceito de campo harmônico. O que é um campo harmônico? É um conjunto de acordes. Olha só que legal. Um acorde é um conjunto de notas. E quando a gente faz um conjunto de acordes, ou seja, toca um acorde, depois toca outro acorde, a gente pode dizer que determinados acordes específicos eles formam um campo harmônico. Tá? Então aqui a gente pode formar um campo harmônico maior. Tá? O que é um campo harmônico maior? São acordes, uma sequência de acordes específicas, tá? Então, por exemplo, se a gente disser, vamos começar do campo harmônico de Dó maior, tá? Usando só tríades, tá? Só os acordes maiores e menores mesmo, sem usar tétrades, sem usar sétimas, para ficar mais simples e mais fácil de entender. Se a gente usar somente os acordes maiores e menores, tá? E formar o campo harmônico de Dó maior, se a gente caminhar um por um, a gente vai ter o acorde de Dó maior, de Ré menor, depois Mi menor, depois Fá maior, Sol maior, Lá menor, Si meio diminuto, né? Não se preocupem tanto com essa denominação aqui, essa notação, e depois o Dó de novo. Tá? No caso aí do Si, tá? Ele é um pouquinho mais chatinho porque a tríade dele é uma tríade diminuta, não é nem uma tríade maior e menor como a gente já viu, mas tem outros tipos de tríade, tem a tríade aumentada, tem a tríade diminuta. No caso do que ele está falando só de tríades aqui, o Si, ele, no caso do Dó maior, ele tem a tríade diminuta. Então aqui não precisa se assustar com isso, tá? Na hora de estudar os graus com calma, isso vai ficar bem mais fácil de compreender. Aqui só porque a gente está falando de campo harmônico, eu não posso deixar de comentar, né, que o sétimo acorde, ele tem essa característicazinha. Mas muito bem, vamos focar nos outros que são mais fáceis ali, que são os acordes maiores e menores. A gente pode ver que essa estrutura que a gente acabou de formar aqui, de acordes maiores e menores, elas formam o campo harmônico de Dó maior, tá? A gente pode ver aqui que qual é a distância entre o Dó e o Ré? É a distância de um tom, certo? E a gente viu que o segundo acorde ele é menor, que é o Ré é menor. Então, tem o primeiro acorde que é maior, Dó maior. Como é que eu sei qual é o segundo acorde do campo harmônico maior? Ele vai ser um acorde que está um tom à frente e é um acorde menor. Tá? Então, se eu comecei no Dó e agora eu vou avançar um tom, eu tenho o Ré. Então, eu quero um acorde menor, então eu tenho que fazer Ré menor. Beleza? Qual é o próximo acorde? Qual é o terceiro acorde, né? O terceiro grau desse campo harmônico? Eu vou avançar mais um tom e vou pegar esse acorde menor. Então, eu tenho um Ré menor, vou avançar um tom, eu vou ter a nota Mi, quero fazer menor, então eu vou ter o acorde Mi menor. Beleza? E assim eu vou fazendo para cada um dos acordes. Conhecendo o campo harmônico de Dó maior, vendo essas sequências, né? A gente pode agora criar qualquer outro campo harmônico maior. Vamos criar o campo harmônico de Ré maior, tá? Seguindo a mesma lógica, a mesma estrutura que a gente fez para o campo harmônico de Dó maior. Ora, a gente sabe que o próximo acorde, né, o segundo acorde, vai ter que estar um tom de distância do primeiro acorde. Então, eu tenho o Ré maior, né, que vai começando do Ré agora. O próximo acorde vai estar um tom de distância do Ré. O que tem um tom acima do Ré? É o Mi.
e tem que ser um acorde menor. Então o próximo acorde do campo harmônico de Ré maior vai ser um acorde de Mi menor. Depois o próximo acorde está um tom de distância, que tem um tom acima de Mi, é o Fá sustenido, certo? E tem que ser um acorde menor, então vai ser Fá sustenido menor. Então o acorde de Fá sustenido menor é o terceiro acorde do campo harmônico de Ré maior. E assim, se a gente for seguindo a mesma sequência que a gente fez antes para formar o campo harmônico de Dó maior, a gente vai ter agora o campo harmônico de Ré maior. Tá? E se a gente for reparar, né, o campo harmônico ele está vindo da escala, certo? A mesma escala de Ré maior, as notinhas, são as notas do campo harmônico de Ré maior e de Dó maior que a gente está vendo aqui. Tá? Só que aqui, como a gente está falando de acordes, a gente fala que são acordes maiores ou menores. No caso das notinhas, lembram só as notas mesmo. Tá? Mas a gente vê como as coisas são totalmente ligadas, né? Uma coisa totalmente ligada na outra. As escalas, elas formam os campos harmônicos. Né? Tem um vídeo que eu mostro isso com calminha, como é que uma escala forma um campo harmônico. Né? A gente viu aqui como é que uma escala forma um acorde, mas se a gente segue essa regrinha de formação para os acordes numa mesma escala, a gente deriva rapidamente um campo harmônico a partir de uma escala também. Tá? Então está tudo conectado. A teoria musical ela existe justamente para isso, para começar a ver a lógica por trás da música. E aqui a gente pode ver que as coisas fazem sentido. E como assim lógica, né? Olha só que bacana. Por que a gente define um campo harmônico? Né? Eu estou falando aqui que um campo harmônico maior ele é formado por esses acordes, mas o que isso significa na prática? Significa que eu posso criar uma música usando acordes de um mesmo campo harmônico, tá? Isso que é bacana. Quase todas as músicas, né, eu pegar aí, sei lá, 90% das músicas, principalmente músicas populares, elas são compostas apenas por um campo harmônico. Então se a gente pegar uma música da internet e ver que essa música só tem os acordes de Dó, Sol e Fá, por exemplo, né, Dó maior, Fá maior e Sol maior, a gente pode concluir que essa música está no campo harmônico de Dó maior, ou essa música pertence à tonalidade de Dó maior. E geralmente é isso que acontece, a música, né, ela fica dentro de uma mesma tonalidade, ela só usa acordes de um mesmo campo harmônico, né, salvo raras exceções. Então, se a gente conhece bem os campos harmônicos, olha que bacana, a gente já consegue encontrar os acordes da música, né? Então, quando alguém fala assim, essa música aí está no tom de Lá, está no tom de Ré, né? Na realidade a pessoa quer dizer que aquela música contém acordes do campo harmônico de Lá, do campo harmônico de Ré. Então a gente precisa conhecer os campos harmônicos, porque se a gente conhece cada um dos campos harmônicos, tem memorizado quais são os acordes de cada um, a gente rapidamente consegue encontrar os acordes de cada música. Olha que fácil que fica, né? Então isso é muito bacana. E uma outra coisa bacana de observar, usando o conhecimento que a gente já tem, já sabe, é o seguinte. Se uma música está usando acordes de um mesmo campo harmônico, né? Por exemplo, músicas do campo harmônico de Dó maior, significa que a melodia da música, ou seja, quem está cantando a música, ou o instrumento que está fazendo um solo, né, na música, está passando pelas notas da escala de Dó maior. Afinal, foi a escala de Dó maior que originou os acordes do campo harmônico de Dó maior, certo? E essa mesma escala vão ser as notas, né, vai ditar quais são as notas que a melodia vai passar também. Então, o navio, né, que está caminhando com os acordes que foram formados a partir da escala, a melodia, que são as notinhas que vão estar caminhando por cima daquele navio ali, né? Vão ser as notas também da escala, tá? Então, porque a escala é o fundamento de tudo. São as notas, né, que definem aquele sabor, aquele tempero musical. Depois isso originou um campo harmônico que vai ficar de base ali para sustentar aquilo. E quem vai tocar, quem vai passar por cima ali na melodia vão ser as notinhas da escala. Então tá tudo completamente conectado. Os campos harmônicos, os acordes, as escalas musicais, tá tudo ligado. Tá? E é por isso que conhecendo teoria musical, estudando isso, a gente vê como toda a música faz sentido, né? E não é tão difícil assim de entender. Basta que a gente memorize algumas coisinhas, algumas regrinhas, né? Entenda o conceito de distância entre uma nota e outra, toque isso no nosso instrumento, né? Para ficar mais fácil de internalizar, de sentir a sensação, e depois a gente começa a perceber rapidamente, né? Que toda música está ligada e toda música faz sentido, a gente não precisa ficar tocando a música, né? E com base apenas nos nossos sentidos, né? Somente com o ouvido, por exemplo, e partir disso. Não, a gente pode também usar a nossa mente, né, o nosso entendimento e com base nesse entendimento explorar diferentes recursos, tá? E ter uma compreensão melhor da música como um todo, tá? E esse era um dos principais objetivos aqui desse vídeo. Não deixe de deixar o teu like aí se tu está gostando, né, dessa aula. Então, para finalizar aqui, agora que a gente já entendeu o conceito de campo harmônico, né, deu uma introduzida nele, já entendeu os conceitos de escalas e tudo mais que a gente fez aqui, a gente explorou bastante a parte da melodia, né? E aqui agora a gente está falando de harmonia, certo? Está falando dos acordes, do campo harmônico. Dando só um último passo aqui na harmonia, né? Dando mais uma pincelada de um outro assunto bem bacana, é o assunto da harmonia funcional, tá? Que são as sensações que os acordes produzem. Então, cada acorde do campo harmônico, né? Vamos pegar aqui o campo harmônico de Dó maior, por exemplo, tá? Cada acorde desse campo harmônico, ele possui uma sensação diferente, tá? E a gente pode classificar essas sensações em 3 sensações principais,
que é a sensação tônica, a sensação subdominante e a sensação dominante. Tá? O que significa isso? A sensação tônica é uma sensação de resolução, de calma, de tranquilidade. Então tem alguns acordes do campo harmônico de Dó maior, de qualquer campo harmônico maior, né? Tem alguns acordes que vão passar essa sensação de tranquilidade, de calma, tá? De resolução. A coisa se resolveu, tá tranquilo, paz, equilibrado. E tem outros acordes que vão passar uma sensação de tensão, né? Que é a função dominante. Então a função dominante tem essa característica de tensão, de deixar o clima, parece que precisa resolver, parece que não está resolvido, alguma coisa está um pouco dissonante, assim, né? Precisa ser resolvido. Então essa sensação de tensão é a sensação dominante, e o subdominante está no meio das duas. Não é tão tensa como a dominante, mas também não é tão calma e tão tranquila como a tônica. Então ela está no meio do caminho. Geralmente a sensação subdominante, né, ela precede a dominante, e depois a dominante tem que resolver, tem que ficar tranquilo, está muito tenso, então tem que resolver. Daí resolve na função tônica. E partindo disso, desse conhecimento de sensações, a gente forma a cadência. Então a gente pode ter uma cadência, né, que começa tranquilo, sai da tranquilidade, ou seja, começa com um acorde de função tônica. Daí tu sai daquela tranquilidade com um acorde subdominante, né, que já não é mais tão tranquilo. Depois passa para um acorde dominante, um acorde tenso, para daí ficar tranquilo de novo e resolver aquela tensão, tá, tornando o ambiente calmo e sereno de novo. Então isso é uma cadência musical, a gente partiu de uma sensação, foi indo para outra e voltou para aquela sensação de novo. Então assim a gente forma uma cadência musical. E uma cadência muito comum é a cadência 2-5-1. O que é a cadência 2-5-1? Pegar o segundo acorde, né, o segundo grau, o quinto acorde e o primeiro acorde do campo harmônico. Então, por exemplo, o campo harmônico de Dó maior, né, se a gente for pegar o segundo acorde, ele é o acorde de Ré menor. O quinto acorde é o acorde de Sol maior, né? E o primeiro acorde é o próprio Dó maior. Então, se a gente formar essa cadência de 2-5-1, ou seja, Ré menor, depois Sol maior e depois Dó, a gente vai ter a cadência 2-5-1, onde o segundo grau ele tem a função subdominante, né? Que é essa funçãozinha que não é nem tão tensa e nem tão tranquila. O quinto grau ele é o tenso, ele é o dominante, né? Vai dar aquela sensação um pouco mais tensa. E o primeiro grau ele é a função tônica, que é a função de tranquilidade, de paz. Então, usando essa cadência 2-5-1, a gente vai ter essas três sensações. Vamos ouvir elas aqui no violão. Em vez de usar os acordes com tríades, eu vou usar com tétrades, tá? Porque com tétrades fica um pouco mais fácil de observar essas sensações. Como tem mais notinhas, fica mais fácil de identificar essas sensações mais claramente. Então, como aqui a proposta desse vídeo é só dar uma introduçãozinha nesse assunto, só para vocês sentirem mesmo isso na prática, verem como é legal, eu vou tocar agora esses acordes de Ré menor com sétima, Sol com sétima e o Dó maior. Tá, com sétima maior. Então vamos ver aqui como é que fica esses três acordes. Então aqui eu tenho o Ré menor, aqui eu tenho o Sol, né, maior, e aqui eu tenho o Dó. Olha só as sensações deles, né? Aqui, quando eu fiz pensando que eu estou no Dó, aqui é o primeiro grau, né, a tonalidade da música. Dá pra ver que é bem pacífico, né, tranquilo essa sensação aqui que vem do Dó. Quando eu troquei pro Ré menor, beleza, eu saí daquele porto, né, tranquilo que eu tava. Olha como agora indo para o lugar tenso, né, que no caso vai ser o Sol aqui, como a coisa vai ficar um pouco mais escura, assim, né, tensa, ó. Essa sonoridade aqui, ó, parece que precisa resolver, ó. Tá enfatizando aqui, ó. Essa sensação aqui, especialmente ocasionada por esse intervalo aqui, ó. Olha só. Isso aqui é um intervalo dissonante, né, um intervalo que parece que não combina muito bem, ó. Traz uma sensação tensa que precisa de resolver, e ela resolve aqui, ó. Então estava aqui tenso, resolveu aqui. Então dá para perceber isso, né? Vocês conseguiram sentir um pouco dessa sensação. Essa é a característica, né, de um dominante resolvendo uma função tônica. Então as funções harmônicas são assim. Se a gente conhece as funções harmônicas, conhece quais acordes que representam cada uma das funções, a gente pode criar cadências, né, como eu acabei de comentar aqui também, e a partir disso ir formando as músicas, né? O jazz usa muito essas cadências, né? Parte de 1, 2, 5, 1, depois volta de novo. Então o tempo inteiro fica resolvendo, criando essas sensações de prepara, né, torna tenso, aí resolve, depois prepara, tensiona, resolve, né? Então isso é muito bacana.
Então, gente, por essa aula, né, esse era o objetivo aqui. A gente viu muitos assuntos de melodia, muitos assuntos de harmonia. Para quem não sabia nada de teoria musical, já deu para adquirir uma boa bagagem, né? E para quem tiver interesse em aprender ritmo, né, tem um vídeo que eu explico aqui como tocar com um metrônomo. Também tem um vídeo aqui no canal que eu explico as figuras musicais, né, na partitura. Então, tudo isso são estudos rítmicos que a gente pode praticar e conhecer melhor a parte rítmica das músicas. É muito legal praticar o ritmo também, mesmo que tu se ache uma pessoa ritmada, né, e seja ritmada. Não, eu não preciso treinar ritmo, porque eu já conheço, eu sei bater no ritmo. Tem muita coisa legal que dá para aprender também nessa parte do ritmo. Assim como na música, né, quase tudo a gente pode sempre aprender mais e ter mais, adquirir mais conhecimento e com isso fazer o som ficar cada vez mais agradável, tá certo? Para quem quiser se aprofundar mais, gente, nesse assunto, tudo isso que eu falei aqui com muito mais detalhes, né, tá bem esmiuçadinho na nossa apostila completa de teoria musical. Tem 12 módulos que começam desde o iniciozinho, exatamente que eu comecei aqui no vídeo, falando de harmonia, melodia e ritmo, né? Definição de música, definição de nota musical. Tudo isso a apostila faz bem didaticamente, né? Eu escrevi, demorei muito tempo para escrever essa apostila, mais de um ano, para escrever todos os assuntos, conectar todos eles, fazer a coisa ficar mais didática possível. E começa desde a definição de música até assuntos mais avançados de harmonia, reharmonização musical, harmonia do jazz, do blues. Então é bem bacana, né, para quem quiser se aprofundar nisso. Eu vou deixar o primeiro link na descrição aqui do vídeo, vou deixar as referências também para os outros vídeos que eu mencionei aqui, a gente já tem aqui no canal, para quem quiser dar continuidade. E agora se depende de ti, né, para avançar aí e entrar nesse mundo que é tão bacana do estudo da música como um todo, tá certo, gente? Espero que tenham gostado do vídeo, continue com a gente e a gente se vê em próximas aulas aqui no canal Descomplicando a Música. Até mais!